Isto não é uma descoberta comum. E se você acha que já viu de tudo, então fique até o final. E se histórias inexplicáveis como esta mexem com você, siga o canal e ative as notificações, porque o que você está prestes a ouvir coloca tudo em dúvida. Há poucos dias, turistas e funcionários do National Trust teriam testemunhado algo impossível na costa da Irlanda do Norte. No Giant's Causeway, uma imensa estrutura de pedra desapareceu em uma abertura na rocha, como se a própria montanha tivesse se aberto por um instante. Um visitante, por acaso, havia lançado seu drone ao ar. Foram gravados 11 segundos de vídeo. 11 segundos que, na verdade, não deveriam existir. Nas imagens, vê-se uma maciça placa de basalto movendo-se silenciosamente para fora da parede rochosa. Nenhuma fragmentação, nenhuma rachadura, nenhuma poeira. A placa se abre como uma porta perfeitamente equilibrada. Permanece imóvel por um momento, como se estivesse esperando por algo. E então desliza de volta para sua posição original. Quando se fecha, não há nada. Nenhuma fenda, nenhuma junta, nenhum indício de que a pedra tenha se movido. A superfície parece completamente intacta, mas o drone registrou cada segundo. Especialistas foram acionados com equipamentos de radar de solo e tecnologia sonar para examinar exatamente aquele trecho da falésia. O que encontraram atrás da suposta porta mudou tudo. Por trás da parede de basalto havia uma cavidade, e dentro dessa cavidade estavam, eretas, imóveis, na escuridão absoluta, figuras altas, aprisionadas em rocha vulcânica, com cerca de 60 milhões de anos. Elas não haviam caído, não estavam desmoronadas, estavam de pé, e já deveriam estar de pé, antes que a lava esfriasse e se tornasse pedra. Até hoje permanecem ali. As autoridades não divulgaram imagens das varreduras. A área foi isolada. Sensores foram instalados na rocha e continuam transmitindo dados. E o som atrás da parede está ficando mais forte. O dia em que a rocha se moveu. Na costa norte da Irlanda do Norte, no condado de Antrim, encontra-se o Giant's Causeway. Cerca de 40 mil colunas de basalto interligadas emergem do mar. Elas se formaram durante o período Paleógeno, quando enormes erupções vulcânicas cobriram a paisagem com lava. Ao longo de 50 a 60 milhões de anos, o magma esfriou, contraiu-se e formou as características colunas hexagonais. É assim que a ciência explica. A lenda conta outra história. Um gigante chamado Finn McCool teria construído o caminho pedra por pedra para atravessar o mar e enfrentar seu rival escocês. Visitantes chegam ali pelas duas narrativas, a geológica e a mítica, mas nenhuma delas explica o que aconteceu naquela tarde. O homem com o drone queria apenas imagens aéreas impressionantes para suas redes sociais. O aparelho subiu, cruzou a borda da falésia, registrou as ondas quebrando lá embaixo. Pessoas com casacos coloridos caminhavam entre as colunas. Uma visão familiar e deslumbrante. Nada fora do comum. Até que, próximo a um agrupamento particularmente alto de colunas densamente alinhadas, algo mudou. Uma seção do basalto começou a se mover. Não por erosão, não por calor, mas de forma uniforme, controlada, silenciosa, como uma porta recém-oleada. Um guarda do parque chamado Thomas Brennan estava a cerca de 40 metros dali. Suas mãos tremiam tanto que ele deixou o rádio cair 2 vezes antes de conseguir fazer a chamada de emergência. Sua voz falhou quando disse a palavra porta. 3 outras testemunhas confirmaram de forma independente que a rocha havia se movido para fora, suavemente, como se a montanha estivesse respirando. A placa permaneceu aberta por 11 segundos. Depois, fechou-se novamente. E antes mesmo de a pedra se mover, pelo menos 4 pessoas relataram ter ouvido um pulso profundo e rítmico vindo do interior da rocha, lento, constante, como respiração. Os carimbos de tempo do vídeo eram contínuos, sem cortes, sem manipulação, sem artefatos digitais. A gravação era limpa, mas o mais perturbador só apareceu após o fechamento da placa de pedra. Especialistas analisaram a sequência quadro a quadro. Depois que o bloco deslizou de volta ao lugar, não havia nada visível. Nenhuma fenda, nenhuma microfratura, nenhuma linha perceptível. O basalto parecia completamente sólido, como se nada jamais tivesse se separado dele. Algo se abriu, algo se fechou, e a pedra apagou qualquer vestígio. Mas o drone havia capturado mais do que apenas o movimento. Os investigadores não se limitaram à análise do vídeo. Eles trouxeram equipamentos. Radar de solo moderno e sistemas de sonar foram utilizados exatamente no ponto onde a placa havia se movido. A equipe esperava encontrar uma pequena cavidade, talvez uma bolha natural de gás na rocha. Uma curiosidade geológica, nada além disso. Uma explicação simples. Eles não receberam uma explicação simples. A doutora Margaret Sullivan, da Queen's University Belfast, foi a primeira a receber os dados brutos das varreduras de sonar. Ela abriu o arquivo em seu laptop, inclinou-se para a frente e não se moveu por quase 1 hora. Sua assistente colocou uma xícara de café ao lado do teclado. O café esfriou. Quando seu colega, o Dr. Ronan Gallagher, perguntou o que ela estava vendo, ela apenas ergueu a mão sem desviar os olhos da tela e disse em voz baixa: ainda não. A varredura mostrava um espaço fechado atrás da parede de basalto. Só essa descoberta já teria reescrito o entendimento geológico da área. Mas a câmara não estava vazia. Dentro dela, o sonar registrava várias estruturas estreitas, altas, posicionadas na vertical, alinhadas, regularmente espaçadas, imóveis. Seus contornos pareciam humanoides. Ombros, tronco, algo semelhante a uma cabeça, mas sua altura
altura ultrapassava claramente 2,5 metros, mais altas do que qualquer grupo humano histórico ou moderno conhecido. O Dr. Gallagher inclinou-se sobre o ombro da colega, olhou para a tela e recuou imediatamente. A doutora Sullivan repetiu a varredura 3 vezes, trocou de equipamento, recalibrou, ajustou frequências. Cada vez a mesma imagem aparecia. Basalto, disse ela finalmente, quase inaudível. Não envolve objetos em posição perfeitamente ereta, a menos que esses objetos já estivessem de pé antes de a rocha solidificar. Isso significava apenas uma coisa. Essas figuras estavam ali quando o material vulcânico as envolveu. Elas não caíram, não tentaram fugir. Permitiraram que magma com milhões de anos as aprisionasse. De pé, em linha, uniformemente posicionadas, como soldados aguardando uma ordem que nunca veio. Mas não parou por aí. Quando a equipe de sonar guardava os equipamentos ao final do dia, o técnico-chefe Declan Foley, que trabalhava há 14 anos com imageamento subterrâneo, pediu transferência, sem drama, sem reclamação formal. Ele simplesmente retirou o headset e declarou que não voltaria àquele trecho da falésia. Quando perguntaram o motivo, ele disse que, sob os dados do sonar, havia um segundo sinal, uma vibração fraca e recorrente atravessando a parede de basalto, lenta, rítmica, constante. Ele a descreveu como orgânica, como respiração, e acrescentou que teve a sensação de que aquilo que produzia o sinal havia percebido que estava sendo observado. Se isso está prendendo sua atenção agora, continue comigo, porque daqui em diante fica ainda mais inquietante. A Irlanda não é o único lugar onde a pedra parece se mover. Na antiga necrópole de Mira, no sul da atual Turquia, várias tumbas lícias escavadas na rocha, com mais de 2.000 anos, exibem sinais de que portas foram fechadas por dentro. Marcas na pedra, ranhuras que lembram unhas. Na chamada Tumba do Leão, encontram-se 11 estátuas de pedra em tamanho real. Em algumas delas, foram identificados vestígios de material orgânico, resíduos difíceis de explicar se nenhum ser vivo estivesse presente durante o talhamento da rocha. Em câmaras seladas, que durante séculos não deveriam ter tido oxigênio, foram encontradas marcas de queimadura, fogo sem oxigênio. Na Mammoth Cave, em Kentucky, o maior sistema de cavernas conhecido do mundo, com mais de 600 quilômetros mapeados, passagens que estavam abertas durante uma expedição, foram encontradas fechadas na seguinte: restos mumificados, com milhares de anos, jaziam profundamente no interior. Alguns em posição ajoelhada, como se tivessem escolhido permanecer na escuridão. Irlanda, Turquia, Estados Unidos. Pedra que se move, tumbas que se fecham, passagens que mudam. Isso não é coincidência, é um padrão. E no Giant's Causeway, a respiração ficou mais forte. Depois que os relatórios oficiais da análise de sonar foram entregues, as autoridades agiram rapidamente e, acima de tudo, em silêncio. O setor leste do Giant's Causeway foi isolado. Nenhum comunicado público detalhado, nenhuma coletiva de imprensa, apenas cordas de contenção, algumas placas discretas com o aviso instabilidade geológica e visitantes sendo redirecionados. Perguntas foram feitas, respostas não vieram. Mas uma coisa não foi removida: os sensores inseridos na rocha. Eles continuam transmitindo dados. 3 meses após o incidente, a doutora Amy R. Maguire, especialista em monitoramento ambiental a serviço do Departamento de Infraestrutura da Irlanda do Norte, recebeu acesso às medições. Ela esperava variações normais: expansão térmica, alterações de pressão causadas pelas marés, atividade tectônica mínima, dados rotineiros de um maciço rochoso com aproximadamente 60 milhões de anos. O que encontrou estava longe de ser rotineiro. Os sensores registravam uma vibração recorrente atrás da parede de basalto, frequência baixa, ritmo constante, o mesmo pulso lento que Declan Foley havia mencionado, só que agora estava mais forte. A doutora Maguire reuniu 6 meses de registros contínuos e os sobrepôs. O padrão não apenas permanecia estável, ele havia mudado. Os intervalos entre os pulsos tinham encurtado, quase 12% em meio ano. Algo estava se tornando mais ativo. Em 3 ocasiões, os sensores detectaram picos repentinos de intensidade. Em todas as 3, o momento coincidiu exatamente com proximidade humana. A primeira vez, quando 2 técnicos verificavam a corda de isolamento. A segunda, durante uma inspeção noturna dos equipamentos. A terceira, numa manhã em que alguns turistas ultrapassaram a barreira antes de serem chamados de volta. A doutora Maguire passou 2 dias analisando a correlação antes de finalizar seu relatório. Em uma conversa confidencial com um colega, disse uma frase que, em 15 anos de trabalho conjunto, ele jamais a ouvira pronunciar. Está reagindo? Não às marés. Não aí. Temperatura. Não à pressão. À proximidade. Uma parede de basalto com 60 milhões de anos. Uma câmara selada. Uma aceleração rítmica quando pessoas se aproximam. Uma placa de pedra que comprovadamente se abriu uma vez. E talvez outras vezes, quando ninguém estava olhando. A lenda de Finn McCool diz que um gigante dorme sob o Causeway e que um dia despertará quando a Irlanda precisar dele. Durante muito tempo, isso foi visto como folclore, uma narrativa para guias turísticos. Mas os moradores da região, que caminham pelas falésias ao amanhecer, falam disso de outra forma. Não contam como conto de fadas. Contam como algo que talvez apenas esteja esperando. Um pescador relatou, poucas semanas atrás, ter ouvido uma respiração profunda e pesada abaixo da falésia leste, logo acima da linha da água, próxima, paciente. Ele levantou âncora e não voltou mais àquele ponto. Os sensores continuam funcionando. Os fluxos
fluxos de dados não cessam, os intervalos ficam menores. Nós analisamos o vídeo, examinamos as medições, conversamos com os envolvidos. E agora, você sabe tudo o que é oficialmente conhecido. Mas talvez isso seja apenas a superfície. Porque se rocha pode se abrir, silenciosa, perfeita, sem deixar qualquer marca, se algo esteve encerrado por milhões de anos e agora reage, resta apenas uma pergunta: o que realmente está sob o Giant's Causeway? E talvez ainda mais importante, por que agora? Essa pergunta não deixou os envolvidos em paz. Porque mesmo descartando todas as lendas, eliminando qualquer exagero e mantendo apenas os dados frios, um fato permanece. Existe um padrão, um ritmo que não desapareceu, um sinal que não diminui, mas se intensifica. Nas semanas seguintes ao relatório da doutora Maguire, os sensores não foram removidos, foram ampliados. Novos pontos de medição foram perfurados mais profundamente no basalto. Dispositivos menores, discretos, quase invisíveis aos visitantes. Oficialmente, para monitorar possíveis instabilidades. Oficiosamente, para delimitar com mais precisão a fonte do fenômeno. O que se revelou foi sutil, mas constante. A origem da vibração não estava dispersa pela rocha. Era centrada, localizada, exatamente atrás do trecho que se abriu no vídeo do drone. E a intensidade aumentava. Pouco, mas de forma mensurável. Nenhum terremoto, nenhum deslocamento tectônico, nenhum desabamento. Repetição. Um pulso. Pausa. Um pulso. Pausa. E a pausa está ficando mais curta. Em noites silenciosas, quando o vento do Atlântico diminui e as ondas batem com menos força nas colunas, alguns moradores dizem que é possível sentir isso no próprio corpo. Não é um som alto, é mais uma pressão, uma vibração no peito, como estar ao lado de uma máquina enorme trabalhando lentamente. Exceto que não há máquina alguma ali. Versões mais antigas da lenda não dizem apenas que Finn McCool construiu o caminho. Dizem que ele não morreu, que está adormecido e que se erguerá quando for necessário. Mito. Claro que mito. E ainda assim, atrás de uma parede de basalto, formada há cerca de 60 milhões de anos, existem estruturas que não parecem aleatórias, eretas, ordenadas, imutáveis. Alguns geólogos continuam defendendo explicações convencionais. Sombras mal interpretadas